agradecer ao pessoal da FEMOGA que me chamou aí, né, para ter esse privilégio de falar para vocês a palavra de Deus, de conhecer gente de igrejas diferentes. Quais são as igrejas que tem aqui apresentadas? Tem a Manancial, Filadélfia, Central, Quarta Igreja, Ebenezer. São quantas? Correntes. Ao todo são 13, mas eu acho que aqui deve ter umas 7. Pronto, mas já é um privilégio de 7 igrejas, das igrejas presbiterianas, e acima de tudo a gente está aqui como corpo de Cristo, né? Como povo de Deus. E me pediram para conversar com vocês aqui sobre um tema, me deram um tema. E foi um tema assim, um pouquinho ousado, né? Eu acho que daria para conversar sobre Gênesis 1 até Apocalipse 22. Eu acho não, tenho certeza. Se alguém quiser me perguntar como é que você ia falar sobre isso, depois eu posso conversar com mais calma, porque a gente só tem 2 encontros, né? Mas o tema foi: jovem, o teu modelo é Cristo. E isso é tudo nas Escrituras. Isso é a centralidade da mensagem que está escrita desde Gênesis até Apocalipse 22. É Cristo sendo colocado para a gente como o modelo de existência da gente como ser humano mesmo. Mas agora eu queria que a gente, quando eu estava pensando sobre esse texto, sobre esse tema, me veio na cabeça um videozinho, que era um videozinho desses engraçadinhos que ficam passando na nossa timeline, né? E era de uma criancinha, de uma criança de uns 10 anos, por aí, tocando bateria, em uma quadra. E nessa quadra tinha muitas outras crianças menores. E a criança começa a tocar bateria lá, e com o tempo uma criancinha chega mais perto dela e começa a imitar e tal. Daqui a pouco, tinha umas 20 ao redor, tudo como se estivesse tocando bateria também. E esse vídeo, simplesinho, daqueles que você acha fofinho, engraçadinho, fala muito do que a gente é. Você e eu, nós fomos criados de tal maneira que a gente busca modelos. A gente busca alguém para imitar. O tempo todo. Isso é o que se explica, por exemplo, existir moda. Porque a gente está procurando alguém, tipo, algum referencial até de roupa. Se a gente vê alguém passando com um tipo de roupa e a gente acha interessante aquilo ali e quer pra gente. Isso explica, por exemplo, corrente de pensamento. Não sei se... Peraí, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quem tem 14 anos? Quem tem menos de 14 anos? Certo. Qual é a média de idade aqui, para eu ter uma ideia? O pessoal já está no ensino médio, a maioria, tem gente que já está no ensino médio, já está na faculdade, né? Pronto. Eu sei que se você está estudando história, você vai notar, literatura, você vai notar que existe um período que o pessoal começa a escrever todo mundo igual. Todo mundo agora está no período do romantismo. Aí todo mundo começa a escrever parecido. Os elementos são esses e tal e tal. Daqui a pouco todo mundo começa a escrever o realismo. Aí eles começam a destacar isso, destacar aquilo. Porque tem correntes de pensamento. Em cada época tem um corrente de pensamento que lhe caracteriza. Porque a gente imita a gente. Você imita alguém. Eu imito alguém. E não é porque o videozinho era de uma criança. Mas não são só as crianças que imitam. Tem uma coisa que me marcou muito. Eu trabalhei por um tempo com uma juíza lá em Recife. Eu trabalhei na assessoria. E ela era uma juíza de perto de 70 anos. Só que durante toda a vida dela, ela tinha sido juíza no interior, em uma comarca que só tinha ela como juíza. Por questões pessoais, ela nunca quis ir para Recife. Com 70 anos, perto de 70 anos, ela decidiu ir para Recife. E quando ela chegou lá, ela se comportava de um jeito. Com o tempo, eu comecei a notar que ela começou a adotar outras práticas. Ela começou a mudar. E eu estava tentando entender o que estava acontecendo com ela. Daqui a pouco chegou outro juiz, mais jovem que ela, e começou a conversar com ela. E à medida que eles iam conversando, o cara ia dizendo: doutora fulana, por que você está fazendo assim?
faça de tal jeito, não sei o que lá e tal. E era justamente, os conselhos que eu estava dando para ela, eram justamente as coisas que eu estava notando que ela estava mudando no comportamento dela. Então, uma pessoa de 70 anos quase, estava mudando a maneira de se comportar, porque agora ela tinha se tornado juíza de capital. Ela estava vendo como os juízes da capital se comportavam e estava mudando o jeito de ser. Por que é tão importante a gente perceber que nós somos pessoas que imitam? Aliás, que pessoas imitam. Todas as pessoas imitam. Porque você precisa saber quais são as suas influências. Quem você está imitando? A minha pergunta aqui não é se você imita alguém. É quem você está imitando. Isso eu queria que você tivesse na sua cabeça, porque sabendo disso, tendo isso na sua cabeça, você vai ser muito mais intencional na hora de escolher suas influências. Você vai ser muito mais, você vai saber direcionar quem é que está lhe influenciando. E não sei se vocês já ouviram dizer que em um relacionamento ou você influencia ou você é influenciado. Eu acho que um relacionamento profundo nunca existe isso. Os dois estão se influenciando. Qualquer tipo de relacionamento profundo que você tenha com uma pessoa, as duas pessoas estão sendo transformadas por esse relacionamento. E o meu objetivo aqui, hoje de noite e amanhã pela manhã, é fazer com que vocês coloquem na cabeça de vocês uma coisa que é muito comum, a gente sempre escuta, mas eu quero que fique muito mais marcado. Que o nosso modelo deve ser Cristo. A gente já sabe que essa é a conclusão. Mas eu quero caminhar com vocês os passos para que isso fique marcado de uma maneira mais bíblica, mais profunda no coração de vocês. E uma coisa que eu queria fazer é dar um passo atrás. Porque muitas vezes a gente vê essa questão de ter Cristo como nosso modelo como se fosse assim: Jesus é um cara extraordinário e eu preciso imitá-lo. Porque eu preciso ter bons modelos. Mas a perspectiva bíblica é muito mais profunda do que isso. Não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. De fato, a gente precisa imitar Jesus. Mas vai muito além disso. Vai muito além do que os espíritas diriam sobre Jesus. Jesus é um grande espírito de luz, um grande modelo, um cara muito legal, e que nós precisamos olhar para o exemplo dele para tentar ser como ele. Não é isso. Aliás, é isso também, mas é muito mais do que isso. E hoje eu queria que a gente entendesse, para que a gente possa ser um imitador de Cristo de fato, a gente precisa compreendê-lo e olhar para ele como a fonte da nossa vida. E isso é que vai possibilitar a gente se tornar um imitador dele. E para que a gente, mais uma vez eu estou dando para você, tá vendo? Estou dando para vocês, estou facilitando o trabalho, estou dando a resposta final, tá certo? Para vocês já saberem onde a gente vai chegar, para a gente ir caminhando junto para construir isso. E eu queria hoje de noite que a gente olhasse para o Salmo 115 e lesse o Salmo 115 para depois a gente refletir algumas coisas a respeito dele. Mas onde eu quero chegar com vocês hoje de noite é que nós precisamos olhar para Jesus como a fonte da nossa vida, se nós queremos nos tornar imitadores dele. E eu queria que a gente lesse o texto alternadamente. Eu leio os versículos ímpares, vocês leem os pares, tá certo? Então, vou começar a leitura, tá bom? Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos, não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos apalpam, seus pés, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, enquanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo.
salmos eles eram o hinário de Israel. Eram essas músicas que eram cantadas no culto do templo. E sobre essa música aqui a gente não tem muita informação. Alguns salmos têm algumas informações sobre quando ele foi escrito e tal, que ajuda a gente a se situar. Mas esse salmo não. Esse salmo a gente só tem o conteúdo dele. E o começo do salmo, ele é como se fosse uma oração pedindo a Deus que nos abençoe para a glória dele. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, a tua igreja, o povo de Israel, está passando por uma situação complicada. E eu sei que a culpa é nossa. Mas nos abençoa, não a nós, Senhor. Não por nossa causa. Mas porque, por conta daquilo que a gente está passando, o teu nome está sendo envergonhado no meio das outras nações. E aí ele passa a dizer por que o nome do Senhor tem que ser exaltado no meio das outras nações. E ele passa a dizer isso basicamente comparando Deus com os ídolos das outras nações e o povo de Deus com os idólatras. Essa é a estrutura do Salmo. É isso que o Salmo vai dizer, do começo até o fim. Ele está comparando Deus com os ídolos e o povo de Deus com os idólatras. E eu queria que a gente olhasse bem rapidinho o que é que ele diz sobre cada um desses personagens do Salmo, para a gente depois entender como é que ele harmoniza tudo isso, o que é que ele quer dizer com tudo isso, através de um eixo, de um princípio. E a partir desse princípio, a gente vai entender como é que isso se aplica à minha vida, à sua vida, à nossa vida diante de Deus. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, na verdade, a primeira coisa que ele diz é justamente isso que a gente vinha falando, que a gente poderia demorar muito mais tempo refletindo, mas eu queria que a gente pulasse logo para o versículo 3, em que ele descreve o Deus de Israel. Ele diz: o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. E se vocês olharem aí para o versículo 15, ele diz: sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui, nesses dois versículos, ele descreve quem é o Deus de Israel. O nome do Deus de Israel está sendo envergonhado. Por que não deveria ser envergonhado? Porque ele é o Deus que não cabe em templos construídos por mãos humanas. Ele habita no céu. Ele não está dizendo que Deus habita mais acima da nossa cabeça. Ele está dizendo, ele habita em algum lugar que transcende, que vai além do que a gente pode ver. Ele não cabe nos templos construídos por mãos humanas, como os ídolos. Na verdade, ele não cabe nos templos construídos por mãos humanas, porque quem construiu a terra foi ele. Houve um momento em que não havia nada. E ele, pelo falar da sua boca, pelo pronunciar da sua boca, fez com que todas as coisas viessem a existir. Resumindo, esse Deus que está tendo um nome envergonhado, ele é a fonte da vida. A vida procede dele, vem dele. Então, por conta disso, ele está tão elevado acima da gente. Ele está tão maior do que a gente pode imaginar. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que é a fonte da vida. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que faz tudo como lhe agrada. Ele não simplesmente está lá fora, acima de tudo, criando todas as coisas, mas ele interfere em como as coisas aqui funcionam, porque ele faz tudo como lhe agrada. Então ele é o Deus criador de todas as coisas e ele é o Deus onipotente, mas não um onipotente distante, um onipotente que interfere nas coisas da vida e faz tudo como lhe agrada. Essa é a descrição de Deus. Depois ele passa a descrever os ídolos. Como é que são os ídolos? Eles não criaram todas as coisas. Na verdade, eles foram criados. Vê a diferença entre Deus e os ídolos. Deus criou o homem, mas o homem cria os seus ídolos. E na verdade, se Deus por um lado ele é a fonte de toda a vida, o Deus verdadeiro é a fonte de toda a vida, quando você vai ler a descrição aqui dos ídolos, eles são obras da mão dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, pés e não andam. Você já tenta imaginar aí uma coisa que tem boca,
ouvido e não ouve, olhos e não vê. Você consegue ver um cadáver? Você consegue ver um morto? Isso pode descrever bem uma imagem esculpida no canto da parede, que tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, olhos e não veem, mas isso descreve bem o cadáver. Isso descreve bem o Deus das outras nações. Eles não têm vida em si mesmos. Eles são criados pelas mãos dos homens. Eles não são capazes de dar vida. Na verdade, eles não têm nem vida. Como é que eles vão dar? Nem como os homens eles são. Eles são menores do que os homens. E aí, depois de fazer essa distinção entre o Deus verdadeiro, que é todo-poderoso, que interfere nas coisas desse mundo, que é o doador da vida, porque ele criou os céus e da terra, e depois ele dizer, vejam os ídolos, como é que eles são, mortos, não tem vida em si mesmo. Ele vem e começa a descrever o povo de Deus e os idólatras. E essa é a parte mais, vamos dizer assim, doída do Salmo. Porque quando ele vai descrever os idólatras, ele diz o seguinte, no verso 8, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Meus irmãos, que dor. Quando você olha que ele diz que os ídolos são mortos, mas aqueles que confiam nele se tornam como eles. Porque eles depositaram a confiança deles. Veja, aqui os adoradores dos ídolos, o verbo que ele usa não é todos aqueles que o fazem e todos quantos nele... Desculpem. O verbo que ele utiliza não é adorar, é confiar. Guarde isso. Tá certo? Eu quero que você guarde isso na sua cabeça. Ele diz, tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que confiam neles. Aqueles idólatras, eles olhavam para os ídolos e colocavam as esperanças da vida dele naqueles ídolos. Só que aqueles ídolos não podiam ajudá-los, porque eles não têm vida. E eles colocaram a esperança em alguém que não pode ajudar. Eles estavam morrendo, porque eles tentaram extrair a vida deles de alguém que não tinha nem vida para ele mesmo. Eles estavam se tornando semelhantes aos ídolos que eles adoravam. Na verdade, o verbo aqui, quando você vai para o original, pode ser não torne-se, mas são. Ou seja, tem uma dúvida aí. Eles estão se tornando mortos como os ídolos ou eles já são mortos como os ídolos que eles adoram? Seja como for, a morte está se afastando, a vida está se afastando dos idólatras, porque eles colocaram o peso da vida deles em alguém que não tem vida para dar. E aí a gente continua o Salmo. Como é que ele começa a descrever o povo de Deus? A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e escudo. O Senhor que faz todas as coisas como lhe agrada. Ele ampara. Mas quer amparar? Segurar na mão, cuidar. Assim como... Gente, desculpa, eu tenho uma filha de 9 meses, eu não consigo mais pensar e não vir na minha cabeça minha filhinha. Então eu vou falar dela várias vezes, me perdoe, tá certo? Mas é isso que eu faço com a minha filha, eu amparo ela, eu cuido dela. E isso é o que ele faz com o povo de Israel. Ele ampara, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz tudo como lhe agrada. Ele criou os céus e a terra. Não falta nada para ele, para que ele possa dar para o povo de Israel. Ele ampara esse povo. E ele é o escudo desse povo. E ele continua, como as músicas que a gente canta, ele vai repetindo isso, para que fique na cabeça do povo. Ele continua dizendo, a casa de Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De novo, eu queria que vocês percebessem qual é o verbo que ele usa. O verbo confiar. Até agora ele não falou de adoração. Ele fala de confiança. O povo de Israel confia em Deus, um Deus vivo, que ampara e é escudo desse povo. E ele continua, de nós que se lembrar do Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que o temem. Então, gente, se de um lado a gente tem falta de vida e tem morte decorrendo da falta de vida, do outro lado a gente tem abundância, a gente tem bênção, a gente tem um escudo, a gente tem um amparo.
acredito que a parte mais forte desse salmo é esse finalzinho aqui. Ele diz o seguinte, no verso 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Gente, não é estranho que nós vamos adorar desde agora e para sempre, enquanto os mortos não louvam ao Senhor? Vocês acham que ele está falando que eu vou adorar desde agora e para sempre até que eu morra? Ou eu adoro desde agora e para sempre, ou eu adoro até que eu morra. Eu quero que vocês percebam aqui que ele termina esse contraste que ele vem fazendo durante o salmo todo. E o ponto que ele utiliza está aqui no versículo 8, que eu já falei para vocês, mas eu quero destacar de novo, eu quero que vocês olhem de novo para esse verso. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem, e todos quanto neles confiam. E a partir daqui eu quero traçar um princípio, que é um princípio que está espalhado em toda a Bíblia. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo em que você coloca a sua confiança mais profunda da vida. E aqui no final esse contraste está mais claro. Teve pessoas que colocaram a confiança da sua vida em alguém que não tinha vida. Os mortos não louvam ao Senhor. Eles se tornaram mortos em si mesmos porque eles colocaram a dependência da própria vida em alguém que não poderia dar vida. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que se você não comer, você morre. Eu sei que você sabe que se muita coisa não acontecer ao seu redor, a sua vida acaba. Todo mundo aqui sabe que precisa ser cuidado. Todo mundo sabe que não tem vida em si mesmo, que precisa de alguma coisa externa para continuar existindo. E por isso que você busca alguma coisa para colocar a sua confiança. Todo ser humano está procurando sempre alguma coisa que possa suportar o peso da sua existência. Que possa suportar o seu peso. Quem vai me amparar? Quem vai me dar vida? Quem vai me manter vivo? Quem? E você está procurando. E ele diz, os idólatras encontraram alguém para colocar esse peso. Só que esse alguém não suporta o peso dele. Ele não tem vida nem para si mesmo. Quanto mais para doar para alguém. Mas o povo de Israel encontrou um Criador dos céus e da terra. Ele tem vida em abundância. Tudo que existe, existe porque foi criado por ele. E eu queria agora que a gente tentasse entender que, vamos lá, aqui todo mundo é da igreja presbiteriana, correto? Então a maioria, né? Todo mundo. Então assim, eu acredito que não tem ninguém aqui que tenha uma estatuazinha de Baal dentro de casa. Alguém tem uma estátua de Baal, não, né? Não. Então, tipo, é difícil. Como é que a gente pensa a respeito disso se aplicando para nós, que somos cristãos, não temos ídolos em casa? Gente, eu quero que vocês entendam como a Bíblia trata a questão da idolatria. E eu vou ter que dar um salto muito grande. Vou falar só algumas coisas, mas eu quero que vocês percebam que a idolatria não é simplesmente você colocar a sua confiança em estatuazinhas. É muito mais profundo do que isso. Se você vai lá para Jeremias, deixa eu ver aqui a referência para dar para vocês. Jeremias 17. Se você vai lá para Jeremias 17, uma maldição muito parecida da que está aqui nesse salmo para os idólatras é dado para o homem que coloca a sua confiança no próprio homem e que faz do braço mortal a sua esperança. Então, essa mesma armadilha em que caíram os idólatras, caem aqueles que confiam em si mesmos ou confiam em outros homens para ser o amparo da sua própria vida. E se você vai lá agora para Jesus, ele começa a dizer, vocês não podem adorar as riquezas e adorar a Deus, porque vocês não podem servir a dois senhores. Ele está comparando o amor à riqueza à idolatria.
E aí, para a gente entender o ensino bíblico sobre idolatria em 10 segundos, a gente teria muito mais para a gente dizer aqui, mas para a gente entender o resumo, a gente precisa olhar para Romanos 1, não vou pedir para vocês abrirem, mas Romanos 1 ele diz o seguinte: por que a ira de Deus caiu sobre a terra? Porque Deus estava irado sobre a terra e foi necessário o sacrifício, está irado com a terra, e é necessário o sacrifício de Cristo. Ele diz: Deus está irado porque os homens se tornaram idólatras. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram, para poder viver nas suas práticas perversas, eles colocaram a criatura no lugar do Criador. Gente, isso é idolatria. Sendo bem simples, isso é idolatria. Idolatria é quando você pega qualquer coisa desse mundo criado e coloca ele no lugar da fonte da sua vida. Coloca essa coisa como o objeto da sua confiança. Isso é idolatria. E isso todos nós fazemos. Não precisa você, vamos dizer, ir para uma igreja católica, que a gente chama a adoração de imagens de idolatria. Você não precisa ir para a Índia para encontrar a idolatria. Você pode ir para qualquer igreja presbiteriana e conversar com uma pessoa por 15 minutos. E você vai começar a perceber no que essa pessoa coloca a confiança na vida dela. Em que ela deposita o peso da existência dela. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Qualquer coisa que não seja Deus não suporta o peso da sua existência. Por algum tempo você vai parecer que continua vivendo, mas essa coisa começa a se gastar, a se perder, a se desfazer, porque não existe nada que tenha vida em si mesmo, a não ser aquele que criou a vida. Não existe ninguém que possa doar vida para você, porque cada pessoa está gastando a própria vida. Cada criatura deste mundo está gastando a própria vida. A gente é como se fosse um celular que foi tirado do carregador. Nós precisamos continuamente do sustento do Senhor para continuar existindo. Eu já disse isso. Só que às vezes a gente não percebe que as outras coisas criadas por Deus funcionam do mesmo jeito. E quando você coloca a sua esperança em qualquer coisa que não seja Deus, cedo ou tarde, essa coisa vai mostrar que não tem vida em si mesmo e que não suporta o peso da sua existência. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a prestar culto a essa coisa que não tem vida em si mesmo. Você vai depositar a sua esperança e a sua confiança nessa coisa que não tem vida em si mesmo. E daqui a pouco ela vai começar a falhar. Porque ela não tem forças para te sustentar para sempre. E nesse momento você começa a entrar em desespero. Porque aquilo em que você colocou a sua esperança está mentindo, está falhando. E você está morrendo. Porque você precisa de uma tomada para estar ligado. E você jurava que dali saía energia, mas não sai. Qual é a alternativa para isso? O Senhor, graciosíssimo, maravilhoso, Ele não simplesmente criou os céus e a terra, mas Ele também se revelou a um povo pecador que se afastou dele. E Ele fez isso, a maior revelação, a mais plena, a mais maravilhosa revelação do ser de Deus é Cristo. Como tem lá no iniciozinho de Hebreus. Vamos lá, Hebreus 1, para eu não tentar dizer de cabeça aqui e esquecer de alguma coisa importante. Versículo 3. Falando sobre Cristo. Diz o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que eu e você pudéssemos contemplar a Deus, pudéssemos conhecer quem é Deus.
O apóstolo Filipe chegou para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse: eu estou há tanto tempo no meio de vocês, vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. É em Cristo que se revelou esse Deus que está lá no céu, criou todas as coisas, mas que conduz todas as coisas de acordo com o que lhe agrada. Ele se revela e ele é o próprio Deus encarnado. Cristo é o Deus que está no nosso meio. E é colocando a confiança nele que você é religado na tomada. É colocando a sua esperança de vida nele que você começa a recarregar. Porque Jesus disse uma coisa interessante em João 5. Ele diz: o Pai tem vida em si mesmo e concedeu-me ter vida em mim mesmo. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a palavra através da qual todas as coisas foram criadas. E eu quero que você entenda que se você não compreender Jesus como a fonte da sua vida, você não vai conseguir imitá-lo. Você não vai conseguir tentar ser igual a ele. Porque no fundo, por mais que você admire Jesus, por mais que você ache que ele é um cara muito legal, a confiança da sua vida, a dependência da sua vida vai estar em outros deuses. E cada Deus vai exigir um tipo de adoração específica. E não vai permitir você de imitar Cristo. Não vai permitir você de tentar viver como Cristo vive. Porque em algum momento ele vai exigir coisa de você. Os ídolos, os deuses que a gente constrói, vão exigir coisas da gente. E essas coisas vão impedir que a gente viva da maneira que Deus está pedindo que a gente viva. Então, gente, para não ficar uma coisa muito distante, muito, sei lá, os ídolos, eu queria que você entendesse bem do que é que eu estou falando. Eu queria que você compreendesse que os nossos ídolos são coisas muito comuns